Em 1942, a Segunda Guerra Mundial estava em um dos seus pontos mais violentos e decisivos. Os aliados, a grande união de vários países contra o nazismo, estava em uma situação mais difícil que a do rival. O problema? Não só um, mas dois. Primeiro, acreditava-se que a Alemanha nazista estaria próxima de finalizar seu programa nuclear. Segundo, a frente de batalha na Rússia parecia cada vez mais estar perdendo as forças e logo os alemães invadiriam a nação comunista e tomariam todas as suas provisões. Algo tinha que ser feito. Hoje, você vai saber como esses problemas criaram a primeira força tática de elite dos Estados Unidos, a tão temida Brigada do Diabo. Meu nome é Ivan Lima e seja muito bem-vindo. Como eu estava dizendo, dois grandes problemas ameaçavam a guerra para os aliados. Cada vez mais as forças da inteligência colhiam informações que indicavam que a bomba nuclear dos nazistas era produzida em ritmo acelerado. Ao mesmo tempo, os soviéticos pareciam derrotados. A Alemanha conquistava espaço e, aparentemente, era questão de tempo até que Stalin fosse superado. Algo tinha que ser feito. O foco dos aliados foi dirigido para a Noruega, que tinha se tornado um lugar-chave para os nazistas. Os alemães invadiram o pequeno país no norte europeu ainda no começo da guerra, em 1940, e por causa da sua localização, se transformou em um território importantíssimo para os planos de Adolf Hitler. Primeiro, a nação virou uma base de apoio para receber forças que tentavam invadir a União Soviética. Segundo, a Noruega possui recursos naturais preciosos, como água, imprescindível para o programa nuclear, e ferro, importante para os esforços de guerra de várias maneiras. Para piorar, o fato dos nazistas controlarem aquele território dificultava a entrada de recursos enviados pelos americanos para ajudar os comunistas na batalha. Os aliados logo perceberam que reconquistar a Noruega, ou pelo menos enfraquecer o domínio alemão, seria fundamental para que o conflito fosse ganho. Porém, era praticamente impossível invadir aquela nação à força. Os comandados de Hitler fortificaram as defesas, o que era facilitado pelas características geográficas do lugar. Os aliados não sabiam o que fazer e foi nesse momento que um excêntrico cientista inglês deu uma ideia um pouco diferente. E se ao invés de lançarem um ataque pesado na Noruega, enviassem um pequeno grupo altamente treinado e bem equipado para sabotar as forças inimigas? O plano foi bem recebido no círculo de inteligência dos aliados. No lado europeu, no entanto, os britânicos perceberam que, para eles, naquele momento do confronto, era impossível executá-lo. Isso porque os britânicos estavam lutando em diversas frentes e, por isso, não possuíam meios logísticos e recursos para executar uma operação desse porte. O projeto foi passado para os americanos, que tinham muito interesse em seu sucesso. Com a Noruega dominada, os aliados poderiam focar as forças para lutar em outras frentes. Além disso, conseguiriam entregar materiais para a União Soviética com mais facilidade, economizando tempo e dinheiro. Nos Estados Unidos e no Canadá, a ideia foi posta em prática rapidamente. O primeiro passo era recrutar homens capazes de realizar a missão. Cartazes foram espalhados nos quartéis, recrutando guerreiros em boa forma física e que tivessem experiência em diversos campos, como caça e até mesmo escalar montanhas, o que era muito importante devido à geografia montanhosa da Noruega. Em julho de 1942, depois da conclusão do recrutamento, surgiu a primeira Força de Serviço Especial, ou FSSF, composta por quase 700 soldados americanos e canadenses. O grupo ficaria famoso por aterrorizar as tropas alemãs.
O alistamento ficou conhecido por selecionar só os mais durões dos soldados, e o treinamento foi de quase um ano. O preparo físico era muito importante, já que as missões esperadas envolviam longas caminhadas com equipamento em montanhas geladas do norte da Europa. Eles foram preparados em uma região americana muito parecida com o terreno que iam atuar. O treinamento incluía prática com explosivos, táticas militares básicas e combate corpo a corpo. O mais importante, porém, seria ensinado no final dos exercícios. Primeiro, o paraquedismo, essencial para o envio de soldados até o destino. Segundo, todos teriam que saber esquiar. Isso era vital, já que fazia parte do território que visitariam. Eles foram instruídos por profissionais de esqui noruegueses, militares que eram especialistas nesse tipo de ação. Em 1943, executaram a primeira missão, desembarcando em uma ilha próxima ao Alasca, que tinha sido dominada pelos japoneses. Entretanto, quando chegaram, descobriram que os orientais já haviam deixado aquele lugar. Os homens, então, foram mandados para a Europa, para a Itália, sendo mais específico. Acontece que depois que a tropa foi treinada, os americanos perceberam que a Noruega seria um desafio quase impossível. Além disso, de uma maneira quase milagrosa, os soviéticos estavam conseguindo não só segurar os alemães, mas também começaram a reconquistar seu território perdido. Na Itália, a FSSF realizou a missão mais importante da sua história. Naquele ano, os aliados focaram suas ações na retomada do país das mãos dos nazistas. Os alemães e italianos resistiam ferozmente, impedindo que as forças inimigas entrassem pela cadeia de montanhas na Itália. O ponto mais importante de resistência deles era o forte, localizado em um monte conhecido como La Difensa. Era impossível entrar em território italiano sem primeiro destruir a fortaleza, que se encontrava no topo do monte. E para muitos, era inviável destruir o forte. Não para os homens da FSSF. Eles arquitetaram um plano perigoso e bem difícil. No dia 1º de dezembro de 1943, os soldados das Forças Especiais chegaram à base da montanha. À noite, iniciaram uma escalada silenciosa para o topo. Não era nada fácil. Fazia muito, mas muito frio. E os guerreiros ainda carregavam suas armas e equipamentos, como bombas e munição. Quando chegaram ao topo, o ataque surpresa então se iniciou, levando à conquista do monte em apenas 4 dias. Eu digo apenas porque fazia muito tempo que os aliados tentavam tomar aquele lugar, sem sucesso. Não foi nada fácil também. Relatos contam que a montanha parecia estar queimando durante o combate. Os soldados da FSSF sofreram muitas baixas, porém, aquela vitória traria uma sequência de outras que acabariam na tomada de Roma pelos aliados pouco mais de 6 meses depois. O grupo conquistou outros 2 montes antes de ser enviado para outros lugares da Europa, onde suas habilidades e experiência com batalhas em montanhas resultaram na aquisição de outras áreas do velho continente. Após um tempo realizando essas missões, a equipe mudou um pouco o foco e foi enviada para outra linha de combate ainda na Itália. Foi nesse momento que eles receberam o apelido de Brigada do Diabo. Estavam combatendo na cidade de Anzio, um lugar estratégico que deveria se manter em posse dos aliados até que mais forças chegassem para ajudar no progresso. Ao mesmo tempo em que deveriam segurar aquela posição, as tropas da FSSF também tinham que lançar pequenos ataques, com finalidade de sabotar as forças nazistas. Unindo seu treinamento e experiência, os soldados de elite atacavam sorrateiramente à noite. Em um diário de um combatente nazista encontrado por tropas americanas, estava escrito a seguinte frase: "Nunca conseguimos ouvir esses diabos negros
se aproximarem. Essa parte de diabos negros está se referindo ao fato de que os soldados pintavam os rostos de preto com graxa de sapato. A Brigada do Diabo era famosa por realizar ofensivas com um número pequeno de soldados de maneira totalmente silenciosa. Às vezes, o grupo matava vários alemães sem disparar um tiro e ainda deixava um adesivo na testa dos mortos escrito: "O pior está por vir", em alemão. A presença da FSSF na cidade de Anzio ainda teve consequências que nem mesmo os aliados puderam prever. A força de suas investidas era tão grande que os alemães pensavam que estavam combatendo um inimigo maior do que realmente era. Os nazistas, com medo dos ataques, recuaram, cedendo território para os aliados. Além disso, os alemães enviaram mais homens para aquela frente, enquanto deixavam outras desprotegidas. Com o passar do tempo, a Brigada do Diabo, ou os Diabos Negros, enfim, se tornaram uma espécie de bicho-papão nos imaginários dos soldados nazistas. Eles continuaram a lutar na guerra de maneira corajosa e decisiva até o dia 5 de dezembro de 1944, quando a unidade foi oficialmente dissolvida. A batalha, naquele momento, já tinha chegado a um ponto em que a experiência dos homens seria mais aproveitada caso o grupo fosse separado e levado para outras unidades. Porém, a base e as ideias da equipe permanecem até hoje no exército americano e foi dela que surgiu o atual grupo de elite dos Estados Unidos, conhecido como Forças Especiais. Até hoje, em 5 de dezembro, dia do encerramento das atividades do FSSF, os exércitos americanos e canadenses fazem uma cerimônia em memória do grupo de elite. Merecido, não é mesmo? Bom, por hoje eu fico por aqui. Fala pra gente nos comentários se você já conhecia esse grupo tão importante para a derrota do nazismo. Diz também se gostou do vídeo, sua opinião é muito importante pra gente. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!